Bom dia, gente querida. Hoje é sexta-feira e eu queria deixar com vocês uma palavra de Deus para o coração de vocês. Bom, o texto que eu queria ler se encontra no livro do profeta Jonas, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde entrou em um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Muito bem, esse texto diz que Deus havia mandado o profeta Jonas ir até a cidade de Nínive para poder mandar uma palavra para aquelas pessoas, porque eles estavam vivendo de maneira muito perversa, muito má, e caso eles não se convertessem, não aceitassem a orientação de Deus, eles iriam sofrer uma punição. Jonas, o profeta, que conhecia a fama daquela cidade de Nínive e tinha uma grande resistência àquelas pessoas e não querendo ver eles recebendo a misericórdia de Deus por conta da maldade que eles haviam praticado durante muito tempo, decidiu ir para um lugar contrário ao que Deus havia mandado. Ao invés dele ir para Nínive, ele foi para a cidade de Tarsis. Entrou então no navio e ele se escondeu no porão do navio e foi dormir. O texto segue dizendo que enquanto Jonas dormia no porão do navio, uma grande tempestade atingiu aquele navio, de forma que os marinheiros ficaram muito preocupados e eles começaram então a tirar as cargas do navio que estava na proa do navio. E eles então começaram a tirar o peso para poder ver se aquele era o motivo para poder livrar eles daquela morte, da possível tragédia que ali se encontrava. O texto diz que eles começaram a clamar aos seus deuses, os deuses pagãos que eles criam, mas nada disso resolveu. Até que eles descobriram Jonas dormindo no porão do navio. E o texto então diz que aqueles marinheiros pediram para que Jonas pudessem clamar ao Deus dele para poder aquele temporal, aquela tempestade passar e eles não sofrerem nenhum dano. E Jonas então disse para eles: olha, o motivo de tudo isso sou eu desobedeci a Deus e por isso vocês estão sofrendo, por causa de mim. O que eu queria chamar a atenção de vocês nessa passagem é que enquanto os marinheiros tentavam se livrar do problema jogando para fora do navio aquilo que estava na proa do navio, o texto diz que Jonas dormia no porão. Ou seja, eles tentaram resolver o problema tirando aquilo que estava visível, que estava na frente deles. Mas na verdade a razão principal daquele problema estava no porão, estava no fundo, na parte mais baixa do navio. Isso ensina pra gente que muitas vezes a gente tenta se livrar das dificuldades, das crises existenciais que atingem a nossa vida, tentando remover aquelas coisas que estão aparentes, que estão visíveis, mas muitas vezes a razão das dificuldades que nós estamos vivendo e passando não estão perceptíveis aos nossos olhos, são coisas que estão mais profundo, coisas que estão lá dentro de nós, no porão da nossa existência. Às vezes são ressentimentos e mágoas que a gente diz já ter resolvido, coisas que a gente tenta dizer que já não tem mais nenhum problema, mas que no fundo está residindo dentro de nós e que faz com que a nossa vida muitas vezes viva algumas tempestades. O que eu queria dizer para você nessa sexta-feira é o seguinte: vasculha a existência da tua alma, entra naqueles lugares que você não tem entrado, procure pensar em coisas que você ainda não pensou. Procure ver se há algumas coisas dentro da sua alma, do seu coração, que precisam ser tratadas, alguns sentimentos, alguns ressentimentos que você tem nutrido em você. Talvez você está tratando daquilo que é o óbvio, que é o claro, que é o perceptível, mas o problema às vezes está mais fundo, mais profundo. Então vá lá, identifique o que é e remova isso do seu coração. Às vezes, algumas coisas que você não tratou. Às vezes algumas coisas alguns pactos que você fez, que você não tratou dele, você não despactuou na sua vida. E isso muitas vezes traz consequências sérias para a nossa existência. Uma segunda coisa que eu queria falar sobre essa passagem é que a desobediência de Jonas não foi um problema apenas para ele, mas para todos aqueles que estavam no navio. A desobediência de Jonas atingiu não apenas a ele, mas todos os tripulantes que estavam, os passageiros e os tripulantes que estavam naquele navio. O que eu quero dizer é que muitas vezes o fato da gente não cuidar de algumas coisas na nossa vida
que estão no porão da nossa existência atinge não apenas a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor, pessoas que nós amamos e que nos querem bem. O que eu queria dizer para você é o seguinte: às vezes a gente está agindo de uma forma que não fere não apenas a nós, mas aqueles que nos amam. E por isso a gente precisa fazer alguma coisa, ainda que a gente não queira fazer por nós, faça por aqueles que amam você. Eu desejo muito que nessa sexta-feira, nesse dia de hoje, você possa fazer alguma coisa, porque tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo por causa de você, por causa do seu sofrimento. E só você pode mudar isso. Nada do que eles venham a fazer possa mudar isso. Nada do que eles venham tentar fazer para mudar não é possível, só se você fizer. Então eu queria encorajar você a tomar uma decisão. Saia do porão da tua existência. Saia dessa posição de descanso, dessa posição que é cômoda para você, porque outras pessoas estão sofrendo e precisam que você faça alguma coisa para mudar isso. Porque só você pode mudar. Que Deus abençoe seu coração, que você possa tomar a coragem nesse dia de hoje e fazer alguma coisa para mudar essa situação. Que Deus abençoe você e que você possa se livrar das cargas que você tem trazido dentro da tua alma e do teu coração, porque isso não faz bem para você, isso faz mal para você e para todos que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma sexta-feira abençoada aqui.